Bom, primeiramente vou me apresentar, né? Eu sou o Ítalo, a gente tem colegas novos aqui, então pode ser que todo mundo ainda não se conhece. Eu estou atualmente como presidente da Lia, vou ser presidente da Lia durante esse ano. O Gabriel, acho que ele também não falou, não sei se citou, mas ele é o líder do projeto. Então, a princípio, porque eu também sou um líder de projeto, só que sou da Lia, né? O Gabriel é o líder de projeto aqui desse grupo. A princípio, ele tem que saber todas as dificuldades que vocês estão tendo, inclusive as minhas. Então, que eu falei no grupo, né? Pô, sem nada de hashtag em mim. Mas então ele tem que saber todas as nossas dificuldades. Então, o Matheus entrou agora, não tem o Kali instalado. Ele pode perguntar para mim. Eu também sou um líder de projeto, eu sei correr atrás de resolver problema. Mas tem que perguntar para o Gabriel ou tem que perguntar para algum colega que já instalou o Kali e sabe o caminho. Fora isso, a gente também, o professor comentou, a gente tem um colega que ele é uma referência entre nós porque ele sabe bastante do assunto, né, que é o Derek. Então, caso eu não saiba resolver, estão lá, inclusive estão lá. Então, caso eu não saiba resolver, caso o Gabriel não saiba resolver, a gente não precisa partir direto para o orientador, a gente pode falar com o Derek também. E caso ele não saiba resolver, daí a gente pode partir para o orientador. Então, eu estou falando isso para vocês se sentirem em casa, vocês precisam se sentir confortáveis aqui. Vocês não podem se sentir de lado. Vocês não podem se sentir, pô, eu não sei cara, então eu não vou porque vão rir de mim. Não, vocês têm que se sentir abraçados dentro do projeto. Provavelmente vocês não vão saber Kali, provavelmente vocês não vão saber Linux, eu também não sabia 6 meses atrás. Esse trabalho de comunicar que vocês estão com uma dificuldade, ele precisa ser exercitado, de preferência todo dia. Então, sintam-se à vontade, pelo amor de Deus, de vir falar, de se comunicar e não sumir, né? E queria dar as boas-vindas para o pessoal que eu chamei, né? Os Matheus ali e o Arthur. Então, bem-vindos ao grupo, né? Espero que vocês mantenham-se no grupo, espero que vocês se sintam à vontade o suficiente para ficar com a gente até se formar. Bom, para de falar um pouco. Vamos falar sobre o que é Hashcat, que é uma ferramenta muito top. A gente recebeu, acho que, 2 sugestões, era o Hashcat e mais um que era online, que eu não gostei. Preferi o Hashcat porque ele é linha de comando, é bem roots. Então, o que é o Hashcat, né? O que a gente vai usar, não sei para que ainda. Tá, o que é o Hashcat, né? O Hashcat, para que ele serve, para o que a gente vai usar? Essa parte eu não sei. Mas ele é usado para quebrar hash. E a gente vai saber também o que é uma hash. Pode passar nesse aqui. Ah, tá. E o que é uma hash, né? Que a gente precisa quebrar essa tal de hash. Alguém sabe? Hash é uma função, é o resultado de uma função matemática. Essa função matemática ela está implementada dentro de um algoritmo, que a gente vai ver quais são esses algoritmos um pouquinho, e ela recebe um input. E esse input é um texto. O texto vai ter um char set, que aí também a gente vai ver o que é. Então é isso. A hash ela vai ser o resultado dessa função matemática transformada. Ela serve, é uma criptografia, na verdade, né? Ela serve para disfarçar a nossa senha. Então a gente passa despercebido, por exemplo, no iShare, foi o caso. E esses são os principais algoritmos que eu dei uma olhada, né? Tem o MD5, que é o que a gente vai, eu queria ver hoje, né, se funcionar. É o MD5, que é o mais rápido, mais fraco, justamente porque eu queria que fosse fácil a demonstração. Tem o SHA-1, o SHA-256, que é mais famoso, e tem o que é usado pelo Windows também. Então, existem vários algoritmos e existem várias funções implementadas dentro desses algoritmos que fazem essa transformação da nossa senha ou do nosso texto para uma string que está criptografada. Eu queria só pincelar isso, tá? Então, só reforçando o que o Ítalo falou, né? É uma função matemática, então é um f de x, né, que vai dar um e um y. Esse x é o input, né? É o que você vai colocar ali no seu hash. É um conjunto de caractere, pode ser sua senha, por exemplo. E aí, quando você passa essa senha, esse conjunto de caractere, ele te dá um outro conjunto de caracteres gigantesco, né? Outra palavra importante, né, para hash que a gente usa em português é espalhamento. Então, a função de hash é basicamente uma função de espalhamento, onde ele pega um input e ele espalha dentro de um outro conjunto. Então, imagine que você tem um domínio aqui, né, pensando em uma função matemática de fato, você tem um domínio, você tem um conjunto de números e letras, de inputs, né? E aí, o que vai acontecer? Quando você pega esse input do domínio, joga nessa função, ele te dá um outro representante no contradomínio, né? Que é um outro conjunto de caractere, tá? Para que a gente usa o hash? Agora ele vai falar de uma perspectiva mais de segurança, tá? Mas a gente olha, vê também em estrutura de dados que a gente usa essa função de espalhamento para poder implementar leituras mais rápidas em estrutura de dados, né? Então, por exemplo, se você tiver um vetor,
Se você saber a posição que você quer aquele elemento, você simplesmente vai lá e coloca, né, o índice daquele elemento ali e você acessa ele diretamente, né? Então, quando você faz um acesso de leitura numa posição do vetor, você não precisa ir passando de posição em posição até chegar nela. Você acessa ela diretamente, certo? Então, a leitura ali é constante, ela é de um, né? Independente do tamanho, o que que significa o de um constante, né? Independente do tamanho do vetor, se você colocar lá uma posição, ele lê aquela posição imediatamente, assim, é um tempo constante, né? Agora, se você tiver uma lista encadeada, quem aqui já viu lista encadeada em estrutura de dados? Todo mundo aqui? Né? Então, a lista encadeada, você não tem uma estrutura de acesso constante. Para você ver, por exemplo, o sétimo item da lista, você tem que ir varrendo o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto até chegar no que você quer. Então, você não tem um tempo de leitura constante. Você vai ter que ter. Se for, por exemplo, no pior caso, se o item que você está procurando é o último da fila ou da lista, então você tem que ler todos os itens daquela lista, até você chegar no último. Então, o acesso dele, no pior caso, é a de N. N é o tamanho dessa lista, né? Então, o que que a gente usa essas funções de espalhamento, né? As funções hash? A gente usa isso para a gente ter um acesso mais rápido desses itens, né? Então, como assim? Imagina que você tem um vetor, né? Aí esse vetor você pode acessar ele numa posição. Só que esse vetor está totalmente desordenado. Você não sabe em qual índice que está aquele elemento que você quer. Então, o que que você faz? Você pode usar uma função de espalhamento, né? Em que você entra o item que você quer armazenar, por exemplo, quer armazenar o 5. Você joga ela no hash e ele te dá zero, e te dá o índice zero. Então, você não precisa varrer esse vetor para procurar o número 5. Você simplesmente joga ele numa função hash, ele te dá um índice e você acessa aquele índice para dar aquele elemento. Tá? Então, a função hash vai espalhar esses itens dentro de um vetor de forma que, se você colocar aquele número, ele necessariamente sai a mesma chave, né? Essa função é assim. Então, todo o item que você colocar no domínio, ele vai te devolver sempre o mesmo item no contradomínio, né? Na imagem, certo? Então, toda vez que você colocar o 5, ele vai te dar zero, nesse exemplo nosso, né? Então, você não precisa varrer o vetor inteiro para saber que o 5 está na posição zero. Você usa essa função de espalhamento para otimizar o tempo de busca, sacou? Então, a gente usa muito isso em estrutura de dados. Isso é o que eu acabei de descrever, uma tabela hash, né? Então, se vocês olharem na estrutura de dados, tabela hash, seria um tipo de tabela hash. E aí tem algumas coisas que eu vou falar, que talvez você deve falar também, algumas propriedades dessa hash. É, tem como você criar teoricamente teria como você criar uma função hash perfeita. O que que é uma função hash perfeita? É uma que não tem colisão. O que que significa isso? Se você colocar x1 e x2 dentro da função, ele te dá o mesmo y, por exemplo. Então você coloca dois elementos no domínio e ele te dá a mesma imagem, os dois. Então isso gera colisão. Então, no nosso exemplo, se eu colocar o número 5, ele me deu o zero, eu coloco o 5 na posição zero do meu vetor, certo? Então, eu posso colocar o 5 e o 10. Pô, o 10 também deu na posição zero. Se o 5 já está lá na posição zero e eu quero inserir o 10, aí isso deu uma colisão. Aí eu vou ter que substituir o 5 pelo 10, porque eles caíram na mesma posição, tá? Então, é muito difícil você criar uma função hash que não tenha nenhuma colisão. Para isso, você tem que saber de antemão todo mundo do seu domínio, né? E para como que você vai mapear todo mundo na imagem, né? No contradomínio para gerar a imagem. E aí você tem que fazer de forma que não haja colisão, tá? Mas é muito difícil você ter isso, porque muitas vezes você não sabe todo mundo que está no seu domínio, né? Então é muito difícil. Então, normalmente tem colisão. Então, esses algoritmos aí, eles geram colisão, tá? E isso é importante na segurança, porque, né, já adiantando, a gente tem que resolver essa questão da colisão, mas depois a gente volta nisso. Deixa o Ítalo seguir. Mas eu queria só dar esse panorama. Ficou claro o que é a função hash, né? E essa aplicação de como a gente usa esse espalhamento em estrutura de dados, né? Então a gente vai usar agora, a gente vai ver como que a gente usa esse espalhamento na questão da segurança. Aí eu vou dando umas pinceladas à medida que ele for progredindo aí Vocês estão fazendo estrutura de dados, né? Vai chegar uma parte lá, que isso aqui vai linkar com casa de pombo. Fica o spoiler. É com o Martim, né? Então ele vai falar isso aí.
Bom, e qual que é o objetivo da apresentação? Na verdade, o objetivo da apresentação era só apresentar a ferramenta Hashcat. Então, eu realmente não fiz a parte teórica, ainda bem que o professor está aqui para fazer isso, mas eu fiz só uma parte de apresentação do que é a ferramenta que a gente vai usar. Ela não tem o objetivo de ser exaustiva, até porque a ferramenta ela é bem grande. Então, eu vou dar uma bússola para vocês irem se encontrando quando vocês forem estudar em casa, mas não tem como sair daqui, pronto, estou pronto para o CTF. Tem que continuar estudando em casa, do CTF não, do CTF. Tem que continuar estudando em casa porque é só um overview da ferramenta. E eu vou seguir esse sumáriozinho aqui, né? Eu vou passar um pouquinho de introdução de onde que vê essa ferramenta, casos de uso, a gente não usa só para CTF, né? A gente usa para trabalhar também. Vantagens e desvantagens. E aí vou partir para a demonstração, que é o que de fato a gente vai precisar para o CTF, né? Saber na hora do CTF como é que a gente usa essa ferramenta. E depois eu vou abrir para perguntas, se for o caso. Então, é uma ferramenta de recuperação de senha. Então, não é só para a gente jogar CTF e quebrar a senha de outra, ela é uma senha para trabalhar também. Ela usa essas três modalidades, né? Ela pode ser usada como força bruta, que a gente não vai fazer hoje. Eu fiz em casa e isso consome bastante de recurso. Dicionário, que é cor de list, que a gente está mais acostumado, então vai ser cor de list que eu vou fazer se tudo der certo. E algumas técnicas que são mais avançadas, que é híbrido dessas duas. E ela é usada para auditorias. Então, ela é usada para trabalho. Então, um dia, se a gente conseguir entrar numa empresa, fazer um serviço numa empresa que o meu professor comentou, e aí a gente precise quebrar alguma senha, talvez a gente tente quebrar alguma senha, né? Então, isso aqui é uma ferramenta para a gente fazer nossas auditorias também. Caso de uso, auditoria, né, como eu tinha comentado, não serve só para hackinagem e identificar algumas vulnerabilidades na hora da autenticação. Eu ainda não consegui pegar um exemplo bom para colocar aqui, mas talvez a gente use também no CTF. Vantagens. Ela é uma ferramenta completa, que nem eu tinha comentado no início. A gente recebeu outras opções, né? Não foi só a Hashcat, foi uma opção que era online, alguma coisa I/O. Mas essa aqui foi uma das melhores comparado com todas essas opções. Primeiro, porque ela pode rodar local, então a gente não depende tanto assim de internet. Segundo, porque ela é fácil de ler. Então, como eu falei, essa bússola vai ser boa, porque vai ser muito fácil de assimilar como é que a gente navega dentro dela e como é que a gente faz os nossos usos ali. Outra vantagem dela é que ela é muito versátil, então a gente consegue força bruta, a gente consegue os dicionários que eu falei, que é com word list, que aí, esses aí são legais de fazer, porque a gente já sabe como fazer word list. Quem já fez alguns CTFs antes já sabe o que é um word list, já sabe como trabalhar. E ela é otimizada, então ela pode ser usada, o algoritmo dela já foi construído para ser otimizado em CPU, GPU e FPGA também. Não sei se já fizeram, qual que é FPGA? HDL, né? Não sei se vocês já fizeram HDL, mas ela é otimizada para FPGA também. Então, seria legal, por curiosidade científica, saber como é que a gente conseguiria rodar essa ferramenta no ambiente de FPGA para testar. E linka também com o que a gente já viu, né? Desvantagem é que ela precisa de hardware. Então, quanto melhor for o hardware, melhor ela vai performar. Isso é um pouco genérico, né? Porque qualquer coisa, se você tem um bom hardware, vai performar bem. Mas essa daqui, ela é frisado isso, porque ela é otimizada para rodar em hardware acelerador, que é o caso do GPU, FPGA. Tá, antes de entrar Opa, na demonstração, desculpa aí, é porque como realmente você não fez essa passada do conceitual, então eu vou falar algumas coisas aqui, né? Então eu falei sobre a função de espalhamento dentro dessa questão do acesso à estrutura de dados, né? Para você ter um acesso mais constante, que não dependa do tamanho da sua lista, né? Do conjunto de itens que você está procurando, tá? A outra aplicação, por exemplo, seria no contexto de segurança. Deixa eu colocar aqui também. E aí, no contexto de segurança, o que acaba acontecendo, né? Então, você pensa o seguinte: você tem um banco de dados, né, onde você vai estar criando os usuários da sua aplicação, certo? Então, toda aplicação hoje em dia, o Ítalo mesmo logou aqui, certo? Então, tem um login e uma senha, beleza? Então, vamos pensar da parte da engenharia aqui. Como que a gente vai criar esse sistema de login, né? Então, uma possibilidade seria o quê? Eu tenho que armazenar essa informação do login da senha da pessoa em algum lugar, né? Então, talvez eu coloque isso aí no banco de dados. Perfeito? Beleza. Então, aí você pensa, será que eu armazeno a senha do cara, né, da pessoa, do usuário, no banco de dados em texto plano? O que é texto plano? A senha que ele colocou lá, do mesmo jeito que está lá, todo mundo consegue ler, eu coloco no banco de dados.
isso não é seguro, certo? Então, a gente não faz isso, embora tenha sistemas que façam isso, tá? E, bom, tá gravando, então não vou falar não. Mas existem instituições que vocês conhecem que fazem isso nos sistemas deles, tá? Que você de fato grava a senha como texto plano. Como que você sabe que ela faz isso? Ela tem a opção ali, ó, esqueceu senha, né? Aí você clica em esqueceu senha, ao invés dela mandar um link para você mudar a senha, ela te avisa qual que era a sua senha, ela te lembra qual que é a sua senha. Mas como é que você sabe a minha senha? Você não deveria saber, né? Então, uma forma inteligente de você criar, né, logins e armazenar senhas é não armazenar a senha do usuário, porque o meu administrador de banco de dados não pode saber da senha do usuário, a senha do usuário é dele, é a privacidade dele, tá? E é muito inseguro você armazenar sem texto plano, sem fazer nada com ela. Então, uma alternativa é a gente usar essas funções de espalhamento. Então, a pessoa dá a senha para o meu sistema faz o quê? Joga isso numa função de espalhamento e gera um número grandão aleatório qualquer, tá? E aí eu armazeno esse número no banco de dados. Quando o usuário for logar, o que que eu faço? Eu pego qualquer senha que ele me dá, jogo na mesma função e comparo o resultado que eu armazenei no meu banco de dados. Então, com isso, meu administrador de banco de dados, as pessoas que têm acesso ao banco de dados, não vai saber a senha do meu usuário, certo? Ele só vai saber o hash daquela senha, sabe? Certo? E aí você consegue comparar os dois, né? Beleza? Faz sentido? Né? Então, normalmente a gente faz isso em sistemas, né? Então, tanto é que quando você clica lá, esqueceu a senha, o Google não te avisa qual que é a sua senha. Porque ele não sabe. O que que ele faz? Ele pede para você gerar uma outra senha, tá? Então, você gera uma outra senha e armazena. Lembra que eu falei que as funções de hash, né, a ideal, ela é muito difícil de ser implementada, né? Então, existe técnicas de implementação de funções hash, né? E a função ideal, ela é muito difícil. O que que é a função ideal? É a função que não há colisão. Ou seja, se você pegar o x1 e o x2, ele não te mapeia para o mesmo y, né? Então, é muito difícil você não ter colisão. Então, pode ser que você tenha colisão nesse sentido, tá? Outra coisa que acontece muito em sistemas, né, é o quê? São as pessoas usarem mais ou menos a mesma senha. Então, existe, inclusive, dicionários, que é o que o Ítalo falou, as word lists, né? Então, existe um conjunto de palavras, né? Ou seja, pode ser um conjunto de senhas mais usadas, né? Por exemplo. Então, tem muita gente que usava, né? Antigamente, hoje em dia, a gente tem, né, cada vez mais educado, né, o usuário a usar senhas diferentes, mais difíceis com caracteres especiais, etc, etc. Mas era muito comum as pessoas colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Né? E aí, se você parar para pensar, como que ficaria o seu banco de dados? Então, ficaria um banco de dados cheio da mesma hash, porque é a mesma senha, certo? Então, seria a mesma hash, a mesma senha. Ou você poderia ter senhas diferentes que entraria na mesma conta. Então, talvez você nem saiba a senha do Gabriel, mas eu achei uma senha diferente que daria o mesmo hash. Então, para solucionar esses problemas, eu não sei se o Ítalo vai falar sobre isso ou não, existe uma técnica para fazer isso. E eu não sei se vocês sabem, porque o que que acontece? A senha o usuário vai saber. Só que o algoritmo de hash todo mundo sabe, né? Então dá para fazer o que a gente chama de ataques de dicionário, né? Que é o seguinte: se eu pegar uma hash no banco de dados, eu sei qual que é o algoritmo que gerou aquela hash. Então o que que eu posso fazer? Eu posso pegar um word list de senhas conhecidas e jogar isso no meu algoritmo de hash e comparar para ver se é o hash ou não. Se bater, eu sei qual que foi a senha que o usuário entrou. Ou eu sei que aquela senha ela pode ter colidido com a senha que o usuário entrou. E aí, com isso, eu consigo entrar no sistema. Certo? Beleza? Assim. Isso, colidir é o que eu falei, da colisão do hash, né? Isso. Então. Então, mas aí por que tem como que a minha Word, né? A palavra da Word list colidindo, ela vai conseguir liberar o acesso. Tipo, eu achei muito coisa aqui. Não, calma. A gente está falando do problema. Beleza. Primeiro vamos falar da colisão. Você entendeu o que que é colisão? A colisão são duas palavras diferentes que dá no mesmo hash, o mesmo nome. Então, o que que acontece? Quando você cria a sua senha, eu só gero o hash e armazeno no banco de dados, certo? Como que eu vou saber? Então, eu não sei a sua senha. O que que eu vou saber? Eu pego a palavra que você me deu, jogo no hash. E aí eu comparo com o que eu tenho no meu banco de dados. Se bateu, eu libero. Se não, eu não libero.
Então, se você tiver duas senhas que mapeiam para o mesmo hash, você tem uma colisão. Então, você pode conseguir entrar no sistema mesmo assim, certo? Na teoria. Na prática, a gente adiciona um nível a mais de segurança, que é o que a gente chama de salt. Eu não sei se vocês já ouviram falar, o salzinho, né? Então, como que a gente minimiza essa questão da colisão ou a gente torna os ataques de dicionário mais difíceis, né? Então, o ataque de dicionário é o que eu falei para vocês. Você tem as senhas mais comuns, né? E aí você vai tentar ver se você acha, né, a senha que mapeia para aquele hash, né? Se muita gente usa a mesma senha, então se você tiver acesso àquele banco de dados, você vai ver que muita gente vai ter o mesmo hash. Isso não é legal, não é legal. Isso significa que quem fez aquele sistema foi muito fraco, né? Assim, fez a proteção desse sistema de forma muito fraca. Como que você faz para dificultar isso? Você cria o que a gente chama de salt. O que é salt? Salt é um número aleatório. Então, o que acontece? Você vai fazer o seguinte: a pessoa vai lá e te dá a senha dela. Você pega aquela senha, você gera um número aleatório e anexa junto com aquela senha e joga na função de hash. Então, mesmo se várias pessoas usarem a mesma senha, você está atrelando aquela senha a um número aleatório. Então, você vai forçar ele a espalhar de fato, mesmo a pessoa tendo a mesma senha. E aí. Hã? Todo lugar do seu grupo, assim, quando a gente tem que botar 6 dígitos, por exemplo. Isso. Aí, na verdade, não. Na verdade, nesse sistema que eu estou falando, o salt ele é gerado aleatoriamente pelo próprio sistema, sacou? E aí você coloca a sua senha, ele gera esse número aleatório, anexa com a sua senha e gera o hash. E aí o que acontece? No banco de dados, você salva tanto o hash da senha, quanto salt separado. Porque aí, quando você me der a sua senha, eu anexo esse número aleatório, jogo para ver. E aí, se você minimiza, por exemplo, essa questão das colisões, e você torna o ataque diferente, porque mesmo se muitas pessoas tiverem a mesma senha, elas vão ter um hash diferente. Fechou? Então, isso é muito importante para ataques, né? Então, o próprio Maurício falou assim, num CTF lá, eu usei o hashcat. Por quê? Porque, se vocês vão ver, se vocês fizerem o CTF1, né? O CTF1 é para usar um exploit lá, eu não vou dar spoiler aqui, né? Quem quiser, por favor, faça, inclusive, né? Então, lá, o que aconteceu? A gente teve acesso a um hash dentro do banco de dados, né? Então, a gente pegou tanto o hash quanto o salt. Então, teoricamente, a gente poderia usar, por exemplo, o hashcat para poder quebrar essa senha, né? Usando um ataque de dicionários. Ficou claro essa ideia? Então, ficou claro o que é um hash? Ficou claro o problema de colisão, né? Ficou claro o problema de que muitas pessoas usam a mesma senha, né? E aí ficou claro como que a gente usa o salt para poder mitigar isso? Beleza. Agora o que o Ítalo vai fazer? Só uma dúvida. E esse número aleatório do salt, ele vai fazer um texto plano? Mas não é texto plano, né? Você precisa dele para lá para fazer. Mas eu posso então texto plano lá no... Bom, se o seu banco de dados for comprometido, é um problema. Mas mesmo assim é uma solução muito boa para poder você espalhar bem. Então, qual que é a proteção? A proteção é você não faz senhas que você consiga achar elas em dicionários nas word lists, né? Então, quanto mais complexa for a senha, menos chances ela vai estar nessas word lists e mais difícil vai ser para um atacante quebrar essa senha. Entendeu? Porque aí quanto mais caracteres você usar, né, quanto maior a senha for, mais combinações possíveis seriam, então ia demorar muito para você fazer um ataque de força bruta. Sacou? Então essa é a ideia. Então você resolveu o problema da colisão, você resolveu o problema de ter senhas iguais, e aí você força as pessoas a fazerem senhas maiores com maior quantidade de caractere, que aí vai ser muito mais difícil você conseguir quebrar. Por isso que o Ítalo falou que essas ferramentas precisam de hardware. Por quê? Porque elas precisam testar todas as combinações e verificar com o resultado para ver se bateu ou não. Sacou? E aí é isso, né? Às vezes você consegue ter acesso ao banco de dados, mas você consegue pegar o hash. Talvez você não consiga pegar tudo, né? Então, o banco de dados tem que ser muito comprometido para você baixar ele inteiro, né? É raro, mas você vê muito acontecer muito esse negócio aí. Né? Então, já baixaram, por exemplo, banco de dados americanas, por exemplo, né? Então, mas, enfim. Então é isso. Eu queria só dar essa pincelada mais conceitual, né? Tá claro aí, todo mundo? Beleza? Uma pergunta.
Geralmente a função de hash ela é aplicada client-side ou no servidor? É no servidor. Então, tu tem que ter uma criptografia para fazer a comunicação. Se É. alguém interceptar ali, vai ter o texto plano. Isso, porque isso. Então, tanto é que isso é uma excelente pergunta, né? Excelente, é isso mesmo. Isso é um dos pontos que hoje em dia os browsers são forçados a usar o HTTPS. Né? Então, HTTPS, né, em cima basicamente você tem o HTTP e embaixo você tem os Security Socket Layer, né? E aí que faz a criptografia entre o cliente e o servidor, né? Então, por exemplo, quando você for logar no Google ou no Canvas, era tudo HTTPS, então toda a informação foi criptografada. Então, é isso mesmo. É bom você criptografar tudo aí. Antigamente não era, né? Tudo criptografado. Você podia, né, sofrer um ataque de man in the middle mais fácil, né? Mas é isso aí. Então vamos seguir aqui. Dá para ver, né? Dá bem bacana. Bom, eu preparei uma hash já em casa para testar. Vou dar uma lida nela. Não dá para entender muito bem o que mas essa é a cara de uma hash, né? Na verdade, quando vocês se depararem com uma hash, com um texto qualquer assim, como é que vocês vão saber que aquilo é uma hash? Não vai estar escrito. Então, mais ou menos, isso aqui é a cara de uma hash. E que nem o professor falou, se a gente souber o algoritmo é público, se a gente souber o algoritmo que gerou a hash, aí a gente consegue ter mais ou menos uma pista de como quebrar essa hash. E para começar, né, quando vocês estiverem com esse problema, um comando que a gente pode fazer para ver a hash é o hash ID. Já está pronto aqui também. Só que o hash ID, ele não te dá a resposta, ele te dá a pista. Eu sei qual que é o algoritmo, eu falei no início da apresentação que era o mais fácil, né? O algoritmo que eu usei foi esse. Vocês viram que num caso real, ele vai dar uma pista, ele não vai dar a resposta. Então, eu já sei que é MD5, então a gente vai usar o MD5 para fazer essa quebra. E aí, como é que a gente faz para quebrar? Primeiro, a gente tem que conhecer a nossa ferramenta. Então, depois que instala, né? Se eu não me engano, no Kali já vem instalado. Aliás, quem não está com Kali e quiser acompanhando, é bom, porque o Kali ele grava os comandos que a gente vai dando. Então, é bom que a gente só precisa lembrar as primeiras palavras do comando. Por isso que eu vi, eu tinha usado, porque apareceu. Isso, ele grava para a gente. Então, quem já está com o Kali ligado aí já pode fazer isso também. Ele já vem instalado, então não precisa instalar, que é o hashcat -h. Então, isso aqui é como a gente olha um programa no Linux. Ficou grande pra caramba. Isso aqui é como a gente olha um programa no Linux. Então, para quem não está acostumado com o Linux ainda, isso aqui é o Linux. A interface gráfica não é o Linux. Linux é isso aqui. E aí, dentro desse programa que se chama Hashcat no Linux, a gente consegue ler o que ele faz, né? E tem várias flags para a gente poder ler. Eu não vou ler todas, né? Até porque é um programa grande. Então, eu vou só destacar algumas que eu vou usar agora. Tem a flag A, que é o tipo de ataque que a gente vai fazer, né? E vai embora. Tem coisa pra caramba. Deixa eu diminuir isso aqui. Ficou muito... Muito grande, não. Pois é. Tá bom, dá para ler. Então, todas essas flags aqui, vale a pena dar uma olhada em todas elas. Com calma, porque, como eu falei, não era para ser exaustivo, né? Eu não pretendo ler flag a flag para explicar o que cada uma é. Eu vou ler, por exemplo, o attack mode, que é o que a gente vai usar. E aí, quem tiver curiosidade sobre os outros, pode correr atrás também. Temos os modos de hash, né? Olha aqui o MD5, que é o que a gente vai usar. Então, apareceu outra coisa que não foi aquele MD5 que a gente viu, por exemplo, o SHA-256. Se fosse quebrar uma hash, você suspeita que foi feita com SHA-256, aí a gente usar esse modo aqui, o 1400. E vai, né? 256, 512. Então, é aqui no modo de hash, a gente vê aqui qual que é o modo que a gente vai usar. Então, vamos memorizar que a gente vai usar o MD5, o 0, desculpa, né? Corresponde ao MD5. E tem vários, inclusive com salt lá que o professor comentou. Vários modos, como eu falei, é uma ferramenta muito grande, mas não é difícil de mexer. Ela só tem muita informação. Eu vou só passar. O modo de ataque também, que a gente já tinha visto. O 0 é o que a gente vai usar. O 0 é o para dicionário. Então, esse aqui o modo vai ser o 0.
Mas tem outros modos de ataque também. Também vale a pena olhar o que cada um faz, como é que cada um trabalha. O nosso char7, isso aqui é mais usado para quebra e força bruta. Então, se eu suspeito que coloquei minha senha lá, estou tentando invadir um sistema, coloquei a senha, aí o servidor lá respondeu, ó, sua senha contém números, não pode, só letra. Então, já sabe que nesse senha de char7, quando for fazer um golpe de quebra duplo, um ataque de força bruta, daí consegue usar só char, se for o caso. Só para clarificar, né? Eu não sei se vocês entenderam esse negócio do char 7. Então, assim, o ataque é sempre você tentar gerar uma senha para ver se bate o REC ou não, certo? Então, o ataque de força bruta seria você tentar gerar todas as possibilidades possíveis. E para saber qual as possibilidades possíveis, você tem que saber o conjunto de caracteres que você pode usar. Então, o que o Ítalo falou é isso. Pode ter senha, por exemplo, uma senha de banco lá do cartão de banco, né? Não tem letra, é só número, né? Então aí você poderia, né, diminuir o seu char set só para número, que é o caso ali de baixo ali do que ele coisou, né? Enfim, então ou então você pode colocar, olha, é tudo, é letra, número, maiúsculo, minúsculo e caracteres especiais. Então o que que isso aumenta? Aumenta o espaço de busca da senha, sua senha, né? Então, a quantidade de possibilidades aumenta bastante. Tá? É só a gente fazer aquelas continhas de análise combinatória. Né? Então, dependendo do número do caractere, né? Então, na primeira posição você tem 50 caracteres, na segunda também 50, porque pode repetir. Então, 50, então é 50 vezes 50 vezes 50 vezes 50 vezes 50, vai dar um número de possibilidades. Tá? Então, maior o número quanto maior é a sua senha e o maior número de caracteres possível, então, maior é esse espaço de busca para você fazer um ataque de força bruta. E é basicamente o que essa ferramenta tenta fazer. Aí, por exemplo, eu uso 2 ou 3 flags ao mesmo tempo. Tipo, se a minha senha tem letras maiúsculas e minúsculas, eu uso a L, então, Isso. as tem números também, o AD. Essa flag, por exemplo, Tá... ela combina todos os possíveis. L, o que é letra minúscula, U, que é letra maiúscula. Por exemplo, se tu suspeita que as letras maiúscula e minúscula estão na posição correta aqui, com a flag A, ela vai em todas. Foi estranho, né? Por exemplo, se coloca a flag A, sim, ela vai testar todas as possibilidades, tanto L, U, D e S aqui na primeira posição. Sim. E também isso aqui na segunda posição. A documentação lá não é muito boa mesmo. Gera essa dúvida. Mas quando tu usa a flag, em algum lugar tá, eu sei que eu li lá. Quando tu usa a flag A, daí tu testa naquela posição tudo que é possível. Letra minúscula, maiúscula, símbolo é o S, né? Aquele caractere de base 16, caractere não, base 16, numerais de base 16. Então, mas eu uso só uma flag, né? Isso aí. Usa só a primeira, a flag A. E as posições que tu quer verificar. E aí ele vai verificar todas. A flag A é universal. Está em algum lugar da documentação. Não lembro agora onde que está. Bom, seguindo lá, ele também tem esse tipo de equipamento, né? A gente pode ver aqui que ele era acelerado por GPU e FPGA, que é uma parada que eu gostei. Carga de trabalho também. Só ressaltar, entenderam por que GPU, né? Então, porque você precisa de muita potência computacional que você vai testar uma variedade muito grande de possibilidades. E aí você tem que testar, gerar, testar. Deu certo? Não. Aí volta. Entendeu? Então, aí eu vou pegar um gancho interessante que é a computação quântica, né? Então, a computação quântica, ela consegue verificar, ele gera os qubits em superposição. Então, você tem quase todas as possibilidades ao mesmo tempo ali, né? E aí você converge para melhor. Então, esses ataques, assim, dentro de computação quântica, você consegue achar a combinação num tempo razoável. Enquanto que aqui, dependendo do tamanho da senha, a quantidade de caracteres, você poderia demorar, sei lá, bilhões de anos para tentar todas, né? Em uma computação quântica você consegue em alguns minutos, em algumas horas, né? E tudo mais. E aí, por isso que tem o que a gente chama agora de algoritmos de criptografia pós-quântico, né? Que são os algoritmos de criptografia que é tão difícil, né? Para a computação, de quebrar para a computação quântica também. Né? Mas isso aí é outra coisa, é outra viagem. Mas é só para vocês entenderem que precisa, de fato, um poder computacional muito grande. E aí, uma atividade interessante, né?
seria, se vocês gostarem, né? Pega o Qiskit da IBM, programa lá um algoritmo de quebra de senha e tenta quebrar a senha dos CTFs no Qiskit da IBM, que é o computador quântico deles lá, por exemplo. Professor, isso que a gente está vendo hoje tem a mesma lógica do Cleópatra, né? Sabe, o Cleópatra, que é você brincar de chave pública, chave privada, para desvendar senha e tal. E teve um momento no passado que eu estava vendo sobre isso, aí eu caí nesse software ali, daí eu baixei para ver. Claro, né? Não consegui fazer muita coisa, mas parece literalmente a mesma lógica. Aí eu não sei se é. Eu não conheço Cleópatra, Não? não. Mas aqui não tem a ver com chave privada e chave pública, não. Isso aqui é simplesmente quebra de hash, né? Então é para você achar qual foi a combinação que resultou num determinado hash. E aí você tenta todas as possibilidades possíveis, numa força bruta, ou então você faz um ataque de dicionário. Né? Uma chave privada e uma chave pública tem uma outra lógica, né? Então, tudo que você criptografa com a sua chave privada, todo mundo, né? Tipo, se você quiser só uma pessoa ver, então eu quero que só o Maurício vê a mensagem. Eu pego a chave privada dele e criptografo com ela. Eu pego a chave pública dele e criptografo com ela. Só ele que tem a chave privada que consegue ver. A galera não consegue mais ver. Então, a gente usa isso para saber, para conseguir entender quem que enviou a mensagem, né? Isso aí vai caminhando porque a gente chama de assinatura digital. Depois a gente pode falar sobre isso em algum momento, né? Tem um CTF, pegando o gancho do Guilherme, tem um CTF que é esqueci. Mas ele faz isso aí, a gente joga o limpeza ali na nossa máquina, ele sai varrendo a máquina que a gente está atacando, sobra uma chave RSA, uma chave privada. Sobra uma chave privada, deve ter sido o mesmo CTF que a gente viu, então. Ou tu não fez esse? Mês passado, não. Teve esse eu fiz em casa, inclusive, não sei. Aí a gente pega essa chave RSA, passa pelo John the Ripper, ele gera uma chave, uma hash, e aí a gente quebra essa hash. Tipo, tem mais ou menos a ver, porque numa dessas a gente bate numa chave privada, não sabe o que fazer com ela, é uma ideia fazer isso aí. Passar a chave privada num algoritmo que eu não sei qual foi que passou, depois eu até mostro qual a função que eu usei. Passa no algoritmo, e aí o algoritmo gera hash, e a partir desse hash a gente consegue quebrar uma senha. Me passa esse CTF que aí a gente já coloca para estudar chave pública, chave privada, os algoritmos RSA, Se eu não me etc. engano, já está no Drive. Tá no Drive Write Up? Isso, o Drive tá no Drive. Eu vou esconder o Write Up. Vou tirar hoje. E aí a gente pode fazer ele como um CTF. Tá. E a gente coloca no cronograma, né? Como... Inclusive, eu falei no grupo, eu falei, pô, tô com um Ah, problema na eu lembro LibreCrypto aqui, dele, a lembro LibreCrypto não tá dele. funcionando, aí É. tinha um outro caminho que fazer, que era esse. Beleza. Pode ser, de qualquer forma, a gente pode fazer ele aqui, né? E deixar a galera Pô, quebrar. eu já sei até o caminho. Tá. E por último, essa ferramenta, né, nossa ferramenta, ela dá um exemplo como é que a gente usa. Não é a primeira vez que eu vejo uma ferramenta mostrando como é que usa, como é que faz para usar. Então, esse base examples ou base exemplos, eu sempre estou correndo atrás quando eu vejo uma ferramenta dessa no, no Linux. E aquele eu também, isso aqui foi tudo combinado, né? Eu usei justamente um exemplo que usava o algoritmo que eu usei para fazer a hash, que é para ficar mais fácil. E vai ser de word list. Então, Deixa eu perguntar, qual foi o comando que você gerou isso aí? Você colocou hashcat menos help? Beleza. aí ele já dá tudo ali. Legal. Não é a primeira vez que eu vejo fazer isso. E como se não bastasse toda a ajuda já que o Linux nos dá, tem uns linkzinhos aqui que o pessoal deixa para a gente fazer perguntas lá e tem um canal no Discord também para quem quiser fazer pergunta direto no Discord. Ó, Então, o Linux é muito bom, né, cara? O Linux faz tudo para a gente. Não precisa fazer mais nada. Agora vamos fazer o nosso exemplo, né? Como eu vou fazer só de word list, a gente já tem até o comando pronto aqui, ó. A gente vai parar aqui em dict, né? Porque essa parte aqui é com as regras, a gente não vai usar regras. Então já está aqui o comando pronto. Hashcat-A, que é o modo de ataque. -M, a gente usa Desculpa, eu fui muito rápido. -A é o modo de ataque, que vai ser straight, ou dicionário, ou word list. -M é o algoritmo que a gente vai usar, e a gente tinha visto que é o MD5, o número dele é o 0. A hash que a gente vai quebrar e a word list que a gente vai usar. Então, esse vai ser mais ou menos o ataque. Tomara que deu certo em casa, não está errado aqui. Então, hash, cat, -A, a colinha,
hash, que foi como eu chamei meu arquivinho, né? E o word list. O word list eu usei a Rock.io, também foi combinado, né? Eu já coloquei a resposta lá na Rock.io, então se alguém tentar fazer exatamente igual, não vai dar certo. E foi. E ele vai começar a pensar. Quando eu fiz o de força bruta, essas barrinhas aqui, Tá. quando eu fiz o de força bruta, essas barrinhas aqui, o CPU tava tudo lá em cima. Então ele consome bastante. Ó, já acabou. E já deu também a resposta. A gente, a gente pode conferir essa resposta. Eu esqueci de escrever o output. Então eu vou voltar ali e vou escrever o output. E mais uma flag, menos O, resposta. Tem que estar ali Sexy Angel, né? Também. Aí por isso que a resposta é bom, porque a resposta não deixa dúvidas. Tá. Eu vou rodar de novo. Ah, não posso rodar de novo porque ela já está salva lá. Agora já foi, eu não consigo mostrar mais. Mas sim, a resposta seria a hash. E aí, o que que essa hash combina? Essa hash combina com o OffSec domina, que era a senha que eu coloquei lá. Eu não vou conseguir mostrar agora porque ela já foi salva. E ele não faz de novo quando a senha está salva. A gente tem que procurar no Spotify ou um negócio assim, mas eu não fiz essa parte. Vou ficar devendo. E é Beleza, isso. legal. Então, se alguém tiver alguma dúvida, agora é a hora também da gente começar a conversar um pouquinho. Não sei se vai ser exatamente assim que a gente vai usar no CTF, né? É. Eu usei um caso bem simples, que era para dar a bússola. Sim. Não, a ideia desse. Pode falar, desculpa. No word list, usou um de outro, escreveu, ou tu pegou uma da internet, Uma pergunta. A Rock.io já vem implementada, né? mas tu adicionou lá essa senha offset domina. Isso, fiz exatamente isso aí. Posição tu adicionou tipo no meio, Na no última. final, nesse tempo, então ele passou o dicionário. Né? Ele passou pelo dicionário, isso aí tá rapidinho. Para esse de dicionário é mais rápido mesmo. O de força bruta, eu não lembro se eu fiz de Depende força do bruta. tamanho do dicionário também, né? Mas no caso aí a gente tem. Eu fiz na relativamente Rock.io. Rock.io é um dicionáriozinho grande. Acho que 1 milhão ou 10 milhões de senha, não lembro agora. Eu não lembro. Hã? É gigante, né? Eu não lembro agora. Mas é rapidinho. Se você pegar tipo essas aí para fazer um Go Buster, você vai ver que você vai demorar um tempo. O você com a Rock.io demora. Se bem que eu já usei com a Big lá, né? Tem umas de diretório alguma coisa que são grandes também. Aí demora pra caramba. Mas para quebrar assim, foi rapidinho. Ali quando você usou o hash ID, não sei se eu perdi o quê, mas ele indica qual tipo de criptografia. Isso. Algoritmo. Isso aí. Mas é uma indicação, né? Não é exato. Por exemplo, Porque nas férias lá, quando eu tava brincando, eu acabei achando a Identifier. Eu não sei se é a mesma coisa. pode ser. Mas ela, tipo, ela indica bem certinho, até eu não vi como que foi ali. Como é que é o. É só dar hash para se identifier. Mas eu não tenho que passar o. Eu não tenho que passar qual que é a hash que eu quero identificar? Então, só tentar. Ele vai pedir depois. Pode dar um enter. Ah, tá, entendi. Aí você dá o paste e bota a hash. Eu não sei Ah, se tem que dar o paste da hash. É. Tá. Talvez tenha como botar como último arquivo. Vamos tentar os dois, né? Talvez tenha. Vamos tentar os dois. Mas é que eu acabei caindo nessa, não sei se acaba sendo a mesma coisa, não. Eu fico curioso. Acho que você tinha que colar a própria hash, não o arquivo, né? Vamos ver se dá para passar. Tá. Para mim, dá não. Vamos ver então qual que é a hash. Pô, legal, também não conhecia essa hash identifier, não. Ixi, dá mais opções. Aí ele dá possible e decide. É o possible hash. Ah, legal, cara. Acho Não que sei se o hash ID fazia isso. o Rechadinho fazia isso também, só que ele dá mais Ele deu o opções. MD2, né? Como o mais provável. Ele dá. Ele deu o MD2 como mais provável. Mas ele dá vários, né? Várias opções. Os outros o outro também, né? Ele ainda tá mais organizadinho. Gostei desse daí. Legal, Márcio. Bom, então, galera, o esquema dos CPFs no geral, agora que a gente já conhece o Hashcat, né?
qual que é a ideia? Você conseguir um hash, você vai no Hashcat, sacou? Conseguir um hash pode ser uma possibilidade de você conseguir a senha de alguém, tá? Então, esse é o mindset, tá? No nosso próximo CTF mesmo, ele vai ser bem tranquilo, vai ser mais uma forma de você aprender mais sobre o Hashcat. Então, o que que eu sugiro? Eu sugiro vocês brincarem com help, ver lá os argumentos, tá? Fazer uma lista, anotar, né? A gente chama isso de cheat sheet, né? Que é um cheat sheet. Você já ouviu falar disso? É basicamente um arquivo que você coloca ali algumas informações para você poder trapacear, né? Entre A cola. aspas. Mas é a cola, exatamente é uma cola, é um arquivinho ali de cola de seu, né? Então aí o que que eu aconselho? Pega, procura ali na internet sobre o Hashcat, pega as principais flags, né? O que que cada uma faz, o que que você pode fazer, brinca com o Hash Identifier, porque no CTF muito provavelmente você vai pegar hashes de algoritmos diferentes, que vai precisar de você usar flags diferentes para você quebrar elas, tá? Tem uma sala no Twitter também que ela é especificamente para É exatamente isso aí. fazer um negócio de É, é, ele evitar algumas coisas. é exatamente isso. É isso aí que a gente vai ver, na verdade. Ah, é? É. Contou já. Vou ter que mudar. Mas não tem problema, não. Agora Porque a, tá ga- pior. porque a galera, porque é assim, você não sabe o que que você vai deparar ali, né? Se vai funcionar, se não vai funcionar. Na nossa sala, se você baixasse o exploit, não funcionaria, né? Lembra? Então, quem faz. Não, só para a galera que não fez, a gente está falando dos CTFs, né? Tem um CTF que a gente estudou o exploit lá, mas ele não funcionava. Aí a galera teve que pensar em como fazer ele funcionar, né? No caso, só, né? Ele era um exploit do Python 2. Aí ou você converte ele para Python 3, ou você instala as dependências de Python 2. Então você vai deparar com essas coisas, entendeu? Eu bacana para os dois funcionavam. Ah, é. Você baixa. Não, aí você tinha que baixar o Python 2 e instalar as dependências. Você tinha que instalar o term caller, lembra? E aí era meio trabalhoso, né? Porque já tá antigo, né? Não sei o quê. Ou então você tira a dependência do term caller, né? E aí pode ser que funcione. Faz sentido? Faz sentido. Beleza? Beleza, pessoal. Então é isso. Eu vou colocar essa aula lá no YouTube para quem quer rever e tudo mais. Tenta brincar lá em casa. E aí, na próxima semana, a gente vai fazer esse do hash, né? Para vocês brincarem e aprender o hash. E a gente vai fazer um outro em seguida, porque esse do hash eu acho que vai ser mais rápido. O outro, quem fez o CTF 1 e 2, e aí quem não fez, faça. Eu já coloquei, inclusive, lá, né, no... Deixa eu abrir aqui a câmera. Eu, inclusive, coloquei ali no, no WhatsApp, né? Então, eu coloquei lá no WhatsApp quais eram o CTF 1, 2, qual que é o link, qual que é o conteúdo. Então, olhem lá, estudem e façam, tá? E aí, no outro CTF, a gente fazer um desse hash. E no outro CTF, sem ser o do hash, a gente vai... Muito provavelmente, vocês vão precisar daquilo que vocês já viram. E especificamente, né, de uma forma mais específica. Eu falei certo, especificamente. Vocês vão precisar de manjar comandos em Linux, né? Então, quem não é familiarizado em Linux, baixa lá, tenta mexer, né? E tente aprender como que você acha mais comandos, tá? Então, tenta entender. A gente usa o cat, tenta entender o que que é o cat. Será que tem outro comando que faz a mesma coisa que o cat, né? Então, é esse tipo de coisa que vocês têm que fazer. Porque muitas vezes nos CTFs é isso, né? Você tem que, sei lá, igual o PHP Code Injection. Você tem que fazer o PHP Code Injection. Então, aí você faz de um jeito ali que não deu 100%. Como que era do CTF? O CTF era PHP 5, PHP não sei o quê, aí dependendo do tipo de PHP você tem que mudar a sintaxe, e aí você tinha que achar qual era o PHP e qual a sintaxe. E aí eu posso até colocar no quadro qual que é o comando que vocês têm que colocar, mas enquanto vocês não acharem a sintaxe para aquele tipo do PHP que está na vulnerabilidade, vocês não vão conseguir rodar o comando. Então tem esses negócios, né? Então na vida real é muito assim mesmo. A vulnerabilidade está lá. Aí você tentou de um jeito, tentou de outro e não consegue. Porque vai ser, sei lá, um ponto e vírgula que está faltando ali, porque, né, tem alguma especificidade lá que pede aquele ponto e vírgula. Então, você tem que tentar de todas as formas possíveis, né?
E aí você, entendeu? Porque a vulnerabilidade pode estar lá, né? Você só está não conseguindo usar ela. E isso é chatão, mas uma vez que você consegue, é lindo, cara. É mágico. Quem faz CTF, aí empolga pra caramba, é bem legal, né? Galera que tá fazendo aí, mas fechou? Então é isso. Então a gente vai fazer os CTFs, né, na próxima semana sobre o hash e um sobre um outro misterioso, que aí é misterioso mesmo, que aí vocês vão precisar do Linux. Vamos ver quem que vai conseguir fazer no tempo, vai ser bem legal. E vamos torcer para que a internet dê, né? Porque com esse número de gente que está aqui na sala, muito provavelmente vai dar problema. Né? Então isso é uma coisa que a gente vai ter que pensar também, né? Infelizmente. Porque usar a EduROM, usar as redes aqui da UFSC, eles derrubam, não deixam a gente entrar na VPN. Então, hoje a gente vai ter que brincar no 3G de vocês, né? Que eu acho que pode ser uma boa. Ou a gente vai ter que trazer os desafios para cá, organizar o servidor e montar. Mas esses são os desafios que a gente vai aprendendo a lidar e a gente vai resolver na medida que a gente for avançando, tá? Porque o importante mesmo é vocês fazerem os CTFs, né? Até na casa de vocês, não sei. Beleza? E aí vocês vão fazendo, vão tendo dúvida, manda lá no grupo e aí todo mundo, tem muita gente nova. Então, todo mundo que quiser as horas lá no ser registrado no SICPEX, me manda, tá? E aí eu vou mandar a lista de pessoas para o Gabriel. A gente vai mandar lá no WhatsApp. Eu pensei assim agora. Fazer tipo votação, tipo, colocar ó, quem quer participar do externo, quem quer participar de tal, 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 e aí vocês marcam lá o nome de vocês. Se quiser participar de mais de uma coisa, fiquem à vontade de fazer. Mas tem que participar, tá? Quem pedir horas vai ter que participar, porque senão não vai ser dado das horas. Porque é importante essa interação com. Mandar por e-mail e por WhatsApp. Não, eu vou fazer aquelas votações no WhatsApp, sabe? Não, mas as pessoas. Ah, não, aí você pode. Bom, aí manda para mim por e-mail, então, no meu WhatsApp privado. Mas você não tá no projeto? Não, acho que eu te coloquei já. Não? Não sei. Sim? Se você tiver lá, então beleza. Então, aí é só esperar que eu coloco os projetos para vocês votarem. É que minha data Ah, então me fala lá que eu vou dar uma olhada lá e eu adiciono você. Aí eu preciso do número de matrícula, tá? Eu preciso do número de matrícula para poder contabilizar. Quem é do TIC e precisar de horas complementares, pode me falar também que eu coloco lá. Fechou? Aí a gente vai organizando assim, tá? E aí eu vou. Me passem os CPFs que vocês forem achando aí e o que que vocês usaram para fazer, que aí a gente vai organizando aqui pro pessoal também, tá? Fechou? E aí a gente vai organizando o horário lá, o cronograma. Beleza? Fechou, é isso aí. Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, não sei se o pessoal aqui do online quer conversar. Só sobre um aluno que eu queria fazer frente, eu falei do projeto, eu queria apresentar ele. Peraí, deixa eu só. Aí eu finalizo aqui e a gente conversa. Beleza, então, pessoal. Vou parar a gravação aqui.